Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar um dos conteúdos mais importantes para a sua prova da Funservo, Direito Administrativo. Nesta aula, vamos trabalhar os conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, além de Direito Administrativo, principalmente Ato Administrativo, que é um dos temas mais cobrados em concursos. Para começar, vamos entender os conceitos básicos de Estado, Governo e Administração Pública. O Estado é a organização política e jurídica de uma sociedade. Ele é composto por três elementos fundamentais: povo, território e soberania. O povo é o conjunto de pessoas que compõem o Estado. O território é o espaço físico onde esse Estado exerce seu poder. E a soberania é o poder supremo de decisão, que não depende de outro poder superior. O Estado é permanente, ou seja, ele não muda com a troca de governantes. Já o governo é o conjunto de pessoas que exerce o poder político em determinado período. Ele é transitório, pois muda ao longo do tempo. O governo define as diretrizes, as políticas públicas e os rumos da administração. A administração pública, por sua vez, é o conjunto de órgãos, entidades e agentes que executam as atividades do Estado. Ela é responsável por colocar em prática as decisões do governo e prestar serviços à população. Agora vamos avançar para o conceito de direito administrativo. O direito administrativo é o ramo do direito público que regula a organização e o funcionamento da administração pública, bem como as relações entre o Estado e os particulares. O objeto do direito administrativo é justamente a atividade administrativa do Estado. Ou seja, ele estuda como a administração pública atua, quais são seus poderes, seus deveres e seus limites. Em relação às fontes do direito administrativo, temos algumas principais. A lei é a principal fonte, pois estabelece as regras que devem ser seguidas pela administração. A jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, também influencia a interpretação das normas. A doutrina, formada pelos estudos dos juristas, contribui para a compreensão e evolução do direito. Além disso, temos os princípios do direito administrativo, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que orientam toda a atuação da administração pública. Agora vamos entrar no tema mais importante da aula: o ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que produz efeitos jurídicos, com o objetivo de atender ao interesse público. Para que um ato administrativo seja válido, ele deve cumprir 5 requisitos, também chamados de elementos. O primeiro é a competência, que é o poder legal atribuído ao agente para praticar o ato. O segundo é a finalidade, que deve sempre ser o interesse público. O terceiro é a forma, que é o modo como o ato é exteriorizado, geralmente por escrito. O quarto é o motivo, que são as razões de fato e de direito que justificam o ato. E o quinto é o objeto, que é o conteúdo do ato, ou seja, aquilo que ele determina. Se algum desses requisitos estiver ausente ou irregular, o ato pode ser considerado inválido. Agora vamos falar sobre os atributos do ato administrativo. O primeiro atributo é a presunção de legitimidade, que significa que o ato administrativo é considerado válido até prova em contrário. O segundo é a imperatividade, que é a capacidade de impor obrigações independentemente da vontade do particular. O terceiro é a autoexecutoriedade, que permite à administração executar o ato diretamente, sem necessidade de autorização judicial, em alguns casos. E o quarto é a tipicidade, que significa que o ato deve estar previsto em lei. Em relação à classificação, os atos administrativos podem ser divididos de várias formas. Podem ser vinculados ou discricionários. Nos atos vinculados, a administração não tem liberdade de escolha, devendo agir conforme a lei. Já nos atos discricionários, há certa margem de liberdade para decidir com base em conveniência e oportunidade. Também podem ser classificados como atos simples, complexos ou compostos, dependendo da participação de um ou mais órgãos. Agora vamos falar das espécies de atos administrativos, como atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos.
Os atos normativos estabelecem regras gerais, como regulamentos. Os ordinatórios organizam o funcionamento interno da administração. Os negociais envolvem consentimento da administração, como licenças. Os enunciativos apenas certificam ou declaram situações. E os punitivos aplicam sanções. Agora vamos tratar da extinção do ato administrativo. A cassação ocorre quando o particular descumpre condições para manter o ato. A anulação acontece quando o ato é ilegal. Nesse caso, ele é retirado do mundo jurídico, com efeitos retroativos. A revogação ocorre quando o ato é legal, mas deixa de ser conveniente ou oportuno. Nesse caso, os efeitos são para o futuro. A convalidação é a correção de um ato que possui um vício sanável, ou seja, um erro que pode ser corrigido sem prejuízo ao interesse público. Por fim, vamos falar da decadência administrativa. A decadência é a perda do direito da administração de anular um ato administrativo após determinado prazo. De acordo com a legislação, esse prazo é, em regra, de 5 anos, quando o ato gera efeitos favoráveis ao particular, salvo comprovada má-fé. Esse é um ponto muito cobrado em provas, então é importante memorizar esse prazo. Portanto, dominar os conceitos de Estado, governo, administração pública, direito administrativo, principalmente, ato administrativo, é fundamental para garantir um bom desempenho na prova. Agora vamos tratar de agentes públicos, poderes da administração pública e regime jurídico-administrativo, com foco no que mais cai em concurso: conceitos, classificações e pontos de prova. Agentes públicos são todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, ainda que de forma temporária ou sem remuneração. O ponto-chave é este: agente público é gênero, e servidor público é apenas uma das espécies. Em questões, a banca gosta de cobrar que a noção é ampla e inclui quem atua em nome do Estado, inclusive particulares em colaboração, quando desempenham atividade pública. As espécies mais cobradas são agentes políticos, que exercem funções de direção superior e representação, como chefe do executivo, ministros e secretários. Agentes administrativos, que são os servidores em geral, ocupantes de cargos efetivos, comissionados ou empregos públicos. Agentes honoríficos, que colaboram sem vínculo profissional típico, muitas vezes sem remuneração, como jurados e mesários. E agentes delegados ou particulares em colaboração, que executam atividade pública por delegação, como concessionários de permissionários de serviço público ou notários e registradores em regime próprio. Em prova, o cuidado é não confundir. Concessionário não vira servidor, mas atua como agente público em sentido amplo para fim de algumas responsabilidades. Cargo, emprego e função pública são conceitos básicos. Cargo público é o conjunto de atribuições criado por lei, com denominação própria, número certo e remuneração paga pelos cofres públicos. Em regra, é ocupado por servidor estatutário. Emprego público também envolve atribuições e remuneração, mas o vínculo é contratual, normalmente regido pela CLT, e aparece muito em empresas públicas e sociedade de economia mista, embora também possa existir na administração direta conforme o ente federativo. Função pública é o exercício de atribuições, com ou sem cargo. Função de confiança é exercida por servidor ocupante de cargo efetivo. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração e pode ser ocupado por pessoa sem vínculo anterior, respeitados os percentuais mínimos previstos em lei para servidores de carreira, quando aplicável. Em concurso, a diferença central é: cargo efetivo exige concurso e dá possibilidade de estabilidade. Cargo em comissão é direção, chefia e assessoramento. Função de confiança é exclusiva de efetivo. Provimento é a forma de preenchimento do cargo público. O provimento originário mais importante é a nomeação, que pode ser para cargo efetivo, após concurso e dentro das regras do edital, ou para cargo em comissão. Há também formas de provimento derivado, cobradas de forma clássica em teoria: promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Em termos de prova, guarde a ideia: reintegração é o retorno do servidor demitido ilegalmente, com ressarcimento. Recondução é o retorno ao cargo anterior,
por inabilitação no estágio probatório do novo cargo ou por reintegração do anterior ocupante. Aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade. Reversão é o retorno do aposentado em situações previstas. Readaptação é a investidura em cargo compatível por limitação física ou mental. Vacância é o oposto. É quando o cargo fica vago. Formas clássicas são exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. A banca costuma diferenciar exoneração e demissão. Exoneração não tem caráter punitivo, pode ser a pedido ou de ofício. Demissão é penalidade, decorrente de infração. Efetividade, estabilidade e vitaliciedade são três garantias diferentes. Efetividade é a titularidade de cargo efetivo, normalmente obtida com aprovação em concurso e nomeação. Estabilidade é uma garantia do servidor efetivo após o cumprimento dos requisitos constitucionais, especialmente o tempo de efetivo exercício e a avaliação especial de desempenho. A ideia é a proteção contra dispensas arbitrárias, mas não é imunidade. O estável pode perder o cargo nas hipóteses legais, como sentença judicial transitada e julgado. Processo administrativo disciplinar com ampla defesa, avaliação periódica de desempenho na forma de lei, em situações específicas, por excesso de despesa com o pessoal, observadas as garantias constitucionais. Vitaliciedade é mais restrita, típica de certas carreiras como magistratura e Ministério Público, e oferece proteção ainda maior, com perda do cargo em regra apenas por decisão judicial, após o período inicial previsto na Constituição. Remuneração é outro tema de alta cobrança. No serviço público, pode haver subsídio, que é parcela única, vedado o acréscimo de gratificações típicas, salvo hipóteses constitucionais, ou vencimentos, que são o vencimento básico somado às vantagens permanentes previstas em lei. Caem muito, teto remuneratório, irredutibilidade nominal, necessidade de lei para criação e aumento, e revisão geral anual, sem confundir revisão com aumento setorial. Também é comum a banca exigir cuidado com verbas indenizatórias, que não se confundem com remuneração em sentido estrito em algumas limitações, conforme a natureza jurídica e previsão legal. Direitos e deveres do agente público aparecem como padrão de regime disciplinar. Direitos normalmente envolvem percepção da remuneração, férias, licenças, adicionais e garantias do devido processo legal, em apurações. Deveres giram em torno de legalidade, impessoalidade, lealdade às instituições, eficiência, assiduidade, zelo, sigilo quando cabível e observância das ordens legais. Pegadinha de prova. Ordem manifestamente legal não deve ser cumprida, e o agente pode ser responsabilizado se cumpri-la. Responsabilidade do agente público pode ser administrativa, civil e penal, e essas esferas são, em regra, independentes, podendo coexistir. Responsabilidade administrativa decorre de infração funcional e gera sanções disciplinares. Responsabilidade civil envolve reparar dano ao erário ou a terceiros. Quando o dano é a terceiro, a regra constitucional é a responsabilidade objetiva do Estado, com direito de regresso contra o agente se houver dolo ou culpa. Responsabilidade penal decorre de crime ou contravenção. Além disso, a responsabilização por improbidade administrativa, quando configurados os atos e elementos exigidos em lei, com sanções próprias. O processo administrativo disciplinar, o PED, é um instrumento formal para apurar infração e aplicar penalidade mais gravosa, garantindo contraditório e ampla defesa. A lógica cobrada é instauração por autoridade competente, comissão processante, instrução com coleta de provas, defesa do acusado, relatório e julgamento. Em provas, a banca explora princípios como devido processo legal, motivação, formalismo moderado, busca da verdade material e presunção de inocência na esfera administrativa, além de temas como nulidades por cerceamento de defesa e prescrição administrativa conforme o regime aplicável do ente. Agora, poderes da administração pública. Poder hierárquico é a capacidade de organizar a estrutura interna, distribuir competências, coordenar, fiscalizar e controlar órgãos e agentes. Da hierarquia decorrem atos como delegação e avocação.
além do poder de revisão interna. Poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções a servidores e também a particulares sujeitos a vínculos específicos com a administração, como contratados, sempre com respeito ao devido processo. Poder regulamentar é a competência para expedir regulamentos e decretos para fiel execução da lei. A pegadinha é lembrar que regulamento não pode inovar criando obrigações sem base legal. Ele detalha e viabiliza a execução da lei. Em hipóteses constitucionais específicas pode haver decreto autônomo dentro dos limites previstos. Uso e abuso do poder é tema clássico. Uso do poder é exercício regular dentro da competência, finalidade e forma legal. Abuso do poder ocorre quando há excesso de poder, que é agir além da competência, ou desvio de finalidade, que é usar a competência para objetivo diferente do interesse público previsto em lei. Consequência típica é a nulidade do ato e a responsabilização do agente, conforme o caso. Por fim, regime jurídico-administrativo é o conjunto de prerrogativas e sujeições que diferenciam a atuação da administração da atuação do particular, sempre voltado ao atendimento do interesse público. Dois pilares costumam ser cobrados como base: supremacia do interesse público, que justifica prerrogativas como autotutela, prazos diferenciados e poderes especiais previstos em lei, e indisponibilidade do interesse público, que limita a atuação do gestor, que não pode agir por vontade própria, devendo seguir a lei e proteger o patrimônio público. Princípios expressos da administração pública são os do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além deles, concursos cobram princípios implícitos e correlatos, como finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança, continuidade do serviço público, autotutela, com a ideia de que a administração pode anular seus atos ilegais e revogar atos válidos por conveniência e oportunidade, e também o princípio da supremacia do interesse público nos limites da lei. O que mais decide questão é aplicar o princípio ao caso concreto. Legalidade impede agir sem base legal. Impessoalidade veda promoção pessoal e favorecimentos. Moralidade exige conduta ética e proba. Publicidade é regra de transparência, ressalvado sigilo legal. Eficiência cobra qualidade, resultado e boa gestão. Agora vamos estudar responsabilidade civil do Estado. Esse tema trata da obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros em decorrência de sua atuação. Inicialmente, é importante entender a evolução histórica desse conceito. No passado, vigorava a teoria da irresponsabilidade do Estado, segundo a qual o Estado não podia ser responsabilizado por seus atos. Essa ideia estava ligada ao conceito de soberania absoluta. Com o tempo, essa visão foi superada, dando lugar à teoria da responsabilidade subjetiva, na qual era necessário comprovar a culpa do agente público para que o Estado fosse responsabilizado. Atualmente, no Brasil, adotamos a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista na Constituição Federal. Isso significa que não é necessário comprovar a culpa do agente, bastando a existência de dano e o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido. Agora vamos aos requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. São 3 elementos principais. O primeiro é a conduta administrativa, que pode ser uma ação ou omissão do Estado. O segundo é o dano, que pode ser material ou moral. É necessário que o dano seja real e comprovado. O terceiro é o nexo de causalidade, ou seja, a relação entre a conduta do Estado e o dano causado. Sem esse vínculo, não há responsabilidade. Mesmo sendo objetiva, a responsabilidade do Estado admite causas excludentes e atenuantes. As causas excludentes afastam totalmente a responsabilidade. Entre elas, temos o caso fortuito e a força maior, quando o dano ocorre por um evento imprevisível e inevitável. Também temos a culpa exclusiva da vítima, quando o próprio prejudicado é o único responsável pelo dano. Já as causas atenuantes reduzem a responsabilidade do Estado, como no caso de culpa concorrente, quando tanto o Estado quanto a vítima contribuíram para o dano. Em relação à reparação do dano, o Estado deve indenizar o prejudicado de forma integral, buscando restabelecer a situação anterior ao dano,
sempre que possível. Essa indenização pode envolver danos materiais, morais e até lucros cessantes. Outro ponto importante é o direito de regresso. Após indenizar a vítima, o Estado pode cobrar do agente público responsável pelo dano, desde que haja dolo ou culpa. Ou seja, se o agente agiu com intenção ou negligência, ele poderá ser responsabilizado pessoalmente. Agora vamos avançar para o tema de serviços públicos. Serviço público é toda a atividade administrativa prestada pelo Estado ou por seus delegados, com o objetivo de atender necessidades coletivas. Os serviços públicos possuem alguns elementos constitutivos. Entre eles, destacam-se a titularidade do Estado, o interesse coletivo e a prestação contínua. O Estado é sempre o titular do serviço, mesmo quando ele é prestado por particulares. O objetivo é sempre atender ao interesse público. E a prestação deve ser contínua, sem interrupções indevidas. Em relação às formas de prestação, os serviços públicos podem ser executados diretamente pelo Estado ou indiretamente por meio de delegação. Na prestação direta, o próprio Estado executa o serviço, por meio de seus órgãos e entidades. Já na prestação indireta, o serviço é delegado a particulares. Essa delegação pode ocorrer por meio de concessão, permissão ou autorização. A concessão é feita por meio de contrato administrativo, após licitação, e tem prazo determinado. O concessionário assume a prestação do serviço por sua conta e risco. A permissão também envolve delegação, mas é mais precária e pode ser revogada com maior facilidade. Tradicionalmente, era considerada um ato administrativo, mas atualmente também exige licitação. Já a autorização é um ato unilateral, discricionário precário, utilizado para atividades de interesse público, mas com menor grau de formalidade. Agora vamos falar sobre a classificação dos serviços públicos. Eles podem ser classificados de diversas formas. Quanto à titularidade, podem ser exclusivos do Estado ou delegáveis. Quanto à natureza, podem ser administrativos, comerciais ou industriais. Também podem ser classificados como serviços gerais, que atendem a coletividade como um todo, ou individuais, que atendem usuários específicos. Por fim, vamos abordar os princípios dos serviços públicos, que são fundamentais e muito cobrados em concursos. O princípio da continuidade estabelece que o serviço público não pode ser interrompido, salvo em situações excepcionais. O princípio da eficiência exige que o serviço seja prestado com qualidade e bom desempenho. O princípio da universalidade determina que o serviço deve atender a todos que dele necessitem. O princípio da modicidade tarifária busca garantir que as tarifas sejam acessíveis à população. Também temos o princípio da segurança, que exige que o serviço seja prestado sem riscos aos usuários. E o princípio da regularidade, que exige prestação contínua e adequada. Portanto, compreender a responsabilidade civil do Estado e os serviços públicos é essencial para a sua prova, pois esses temas são recorrentes e exigem domínio conceitual e atenção aos detalhes. Quando a gente fala em organização administrativa, estamos explicando como o Estado se estrutura para conseguir executar suas funções e prestar serviços à sociedade. Pense nisso como um mapa de funcionamento do poder público. Quem faz o quê? Por qual caminho? Com que grau de autonomia e com que tipo de controle? Esse tema é muito importante porque aparece o tempo todo na prática, desde a criação de uma autarquia até a parceria com uma entidade do terceiro setor para gerir um hospital, por exemplo. Primeiro, é essencial entender 4 ideias que as pessoas costumam confundir: centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Centralização acontece quando o próprio ente político, como a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município, executa diretamente a atividade administrativa. Ou seja, o serviço é prestado dentro do próprio governo, por seus órgãos. Já a descentralização ocorre quando o Estado passa a execução de determinada atividade para outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma entidade da administração indireta, como uma autarquia, ou pode ser um particular, dependendo do modelo. Na descentralização, o Estado continua responsável por garantir que o interesse público seja atendido, então ele não lava as mãos. Ele acompanha, regula,
fiscaliza e cobra resultados. Agora, concentração e desconcentração são coisas diferentes, porque não tratam de passar atividade para outra pessoa, e sim de como a competência é distribuída dentro da mesma estrutura. Concentração é quando as atribuições ficam reunidas em um só núcleo, sem grande divisão interna. Desconcentração é quando, para ganhar eficiência e especialização, a administração distribui competências internamente e cria órgãos e unidades. Por exemplo, um ministério que se divide em secretarias e departamentos, ou uma prefeitura que se organiza em várias secretarias. Aqui é importante um detalhe: na desconcentração, não nasce uma nova pessoa jurídica. O que nasce são órgãos, e entre órgãos existe hierarquia, com comando, supervisão e possibilidade de revisão de atos dentro da cadeia administrativa. Feita essa base, dá para entender com clareza o que é a administração direta e a administração indireta. A administração direta é formada pelos próprios entes federativos atuando por meio de seus órgãos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quem tem personalidade jurídica é o ente político, e os órgãos são apenas centros de competência, como ministérios, secretarias, delegacias, coordenadorias, diretorias e assim por diante. Já a administração indireta é composta por pessoas jurídicas criadas ou autorizadas por lei para desempenhar atividades de forma descentralizada. Essas entidades têm personalidade jurídica própria, patrimônio próprio e uma certa autonomia administrativa e financeira, sempre dentro do que a lei permite. E aqui vem uma diferença clássica entre administração direta e indireta. Em regra, não existe hierarquia como existe entre órgãos. O que existe é controle finalístico, também chamado de supervisão ministerial ou tutela administrativa, que é um acompanhamento para garantir que a entidade cumpra a finalidade para a qual foi criada. Dentro da administração indireta, a gente costuma estudar 4 figuras principais: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica, para exercer atividades típicas do Estado de forma descentralizada, com autonomia. Como é de direito público, ela normalmente segue um regime bem publicista. Seus atos são administrativos, seus bens recebem proteção própria, e ela se submete às regras constitucionais e legais de controle, como concursos para contratação de pessoal e licitação para contratar bens e serviços, além do controle pelos tribunais de contas e demais órgãos de fiscalização. As fundações públicas também são entidades voltadas ao interesse público, mas com uma característica importante: elas nascem de uma afetação patrimonial, ou seja, um patrimônio é destinado para cumprir um fim específico, como pesquisa, cultura, saúde, educação ou assistência. No direito brasileiro, a fundação pública pode ter natureza de direito público ou de direito privado, dependendo de como a lei a estruturou. Se for de direito público, ela se aproxima muito do regime das autarquias. Se for de direito privado, continua sendo parte da administração indireta, mas com um funcionamento mais semelhante ao de entidades privadas, sem deixar de cumprir deveres fundamentais de controle, transparência, concurso para contratação de pessoal e regras de contratação aplicáveis, conforme a legislação. As empresas públicas e a sociedade de economia mista já são entidades estatais de direito privado. A empresa pública tem capital totalmente público, ou seja, todo o dinheiro investido nela é de entes estatais. Ela pode assumir várias formas societárias admitidas no direito. A sociedade de economia mista, por sua vez, é obrigatoriamente uma sociedade anônima e tem capital misto, parte público e parte privado, mas o Estado precisa manter o controle, geralmente pela maioria das ações com direito a voto. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista podem atuar prestando serviço público ou explorando atividade econômica, conforme o que a lei e seus atos constitutivos definirem. E mesmo sendo de direito privado, elas continuam submetidas a princípios da administração pública, a controles, a exigência de concurso para admissão de pessoal e a regras específicas de contratação e governança previstas na legislação própria das estatais. Depois disso, entra um assunto que confunde muita gente: entidades paraestatais e terceiro setor.
A ideia aqui é simples. São entidades privadas que não fazem parte da administração direta nem, em regra, da indireta, mas colaboram com o Estado em atividades de interesse público. Elas aparecem muito em áreas sociais e de fomento, onde o Estado busca flexibilidade e foco em resultados, mas sem abrir mão de acompanhamento, metas, fiscalização e prestação de contas, especialmente quando há recursos públicos envolvidos. Os serviços sociais autônomos são um exemplo clássico de paraestatais. São entidades privadas criadas por lei para prestar serviços de interesse público, muito ligadas à formação profissional, assistência e apoio a determinados setores. Muitas pessoas associam isso ao chamado Sistema S. Elas não são órgãos nem autarquias, mas administram recursos relevantes, muitas vezes provenientes de contribuições parafiscais, e por isso estão sujeitas a controles e exigências de transparência e prestação de contas. As entidades de apoio são entidades privadas que dão suporte a instituições públicas, especialmente em ambientes de universidades, pesquisa, inovação, em alguns casos, hospitais e estruturas acadêmicas. Elas podem auxiliar na gestão de projetos, administração de recursos e atividades operacionais que, dentro da estrutura pública tradicional, seriam mais lentas e burocráticas. Mesmo sendo privadas, quando se vinculam ao poder público por convênios, contratos ou instrumentos semelhantes, passam a ter deveres de controle e transparência proporcionais ao que administram e ao que recebem. As organizações sociais, conhecidas como são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem uma qualificação do poder público para atuar em áreas como saúde, educação, cultura, pesquisa, meio ambiente e outras previstas em lei. A relação com o Estado costuma ocorrer por meio de um contrato de gestão, que define metas, indicadores, responsabilidades, critérios de avaliação e regras de prestação de contas. O ponto-chave é entender que ao não vir a parte do Estado, ela continua privada, mas assume compromissos públicos, e a administração precisa fiscalizar a execução e o cumprimento das metas. As OSCPS, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, também são entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas pelo poder público, com um regime de parceria próprio. O instrumento tradicional é o termo de parceria, que formaliza um plano de trabalho, metas e obrigações, inclusive de prestação de contas. Assim como nas US, a lógica é colaboração com foco em resultados, mas com mecanismos de controle, transparência e responsabilização. No fim das contas, a mensagem mais importante é a seguinte: seja centralizando ou descentralizando, seja usando a administração direta, indireta ou parcerias com o terceiro setor, o Estado nunca deixa de ser responsável por garantir o interesse público. O que muda é o modelo de execução, o tipo de entidade envolvida, o regime jurídico aplicável e a forma de controle. Se você entender bem essas diferenças, você consegue responder a maioria das questões e também compreender o que está acontecendo na prática quando o governo cria uma autarquia, organiza uma secretaria, cria uma estatal ou firma uma parceria com uma entidade privada para prestar um serviço à população. Agora vamos trabalhar um dos conteúdos mais completos e estratégicos da disciplina de Direito Administrativo, o controle da administração pública e a legislação mais cobrada em concursos. Este é um tema essencial, pois envolve fiscalização, responsabilidade e transparência na gestão pública. Vamos começar pelo controle da administração pública. O controle consiste no conjunto de mecanismos utilizados para fiscalizar, corrigir e garantir que a atuação administrativa esteja de acordo com a lei e com o interesse público. O controle pode ser classificado em diferentes tipos: controle interno, controle externo, judicial e social. O controle exercido pela própria administração pública é chamado de controle interno. Ele ocorre dentro do próprio Poder Executivo e tem como objetivo verificar a legalidade e a eficiência dos atos administrativos. Esse controle pode ser realizado por meio de auditorias, corregedorias e sistemas de controle interno. O controle interno permite que a administração corrija seus próprios erros, anulando atos ilegais ou revogando atos que não sejam mais convenientes. Agora vamos falar sobre o controle judicial. Esse controle é exercido pelo Poder Judiciário e tem como foco a legalidade dos atos administrativos.
O judiciário não pode analisar o mérito administrativo, ou seja, não pode interferir na conveniência e oportunidade, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder. O controle judicial pode ocorrer por meio de ações como mandado de segurança, ação popular e ação civil pública. Seguindo, temos o controle legislativo, exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de contas. Esse controle envolve a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública. O legislativo pode, por exemplo, convocar autoridades, instaurar comissões parlamentares de inquérito e analisar as contas do governo. Outro tipo importante é o controle social. Esse controle é exercido diretamente pela sociedade, por meio da participação cidadã. Ele ocorre quando os cidadãos acompanham, fiscalizam e cobram a atuação do poder público. Ferramentas como portais da transparência, audiências públicas e ouvidorias fortalecem o controle social. Agora vamos avançar para a legislação, que é extremamente cobrada em concursos. Começando pela Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429 de 1992. Essa lei trata dos atos de improbidade praticados por agentes públicos que causem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentem contra os princípios da administração pública. As sanções incluem perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa e proibição de contratar com o poder público. Em seguida, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 de 2000. Essa lei estabelece normas para a gestão fiscal responsável, impondo limites para gastos públicos, especialmente com o pessoal, e exigindo planejamento e transparência. Ela busca garantir o equilíbrio das contas públicas e evitar o endividamento excessivo. Agora vamos falar da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527 de 2011. Essa lei garante ao cidadão o direito de acessar informações públicas, promovendo a transparência e o controle social. A regra geral é que a informação é pública, e o sigilo é a exceção. Outra norma importante é a Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846 de 2013. Ela trata da responsabilização de empresas por atos contra a administração pública, tanto nacional quanto estrangeira. Essa lei prevê sanções como multas e proibição de contratar com o poder público. Agora vamos abordar a Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133 de 2021. Essa lei estabelece regras para a contratação de bens e serviços pela administração pública. Ela trouxe novas modalidades de licitação, maior uso de tecnologia e foco na eficiência e transparência. A licitação tem como objetivo garantir igualdade entre os concorrentes e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Seguindo, temos a Lei de Processo Administrativo, que regula a atuação administrativa no âmbito público, garantindo direitos como ampla defesa, contraditório e motivação dos atos. Agora vamos falar sobre bens públicos. São aqueles pertencentes ao Estado e destinados ao uso coletivo ou à administração. Eles podem ser classificados em bens de uso comum do povo, como ruas e praças, bens de uso especial, como prédios públicos, e bens dominicais, que não têm destinação específica. Os bens públicos possuem características como inalienabilidade relativa, imprescritibilidade e impenhorabilidade. Outro tema importante é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 2018. Essa lei regula o tratamento de dados pessoais, garantindo a privacidade e a proteção das informações dos cidadãos. Ela se aplica tanto ao setor público quanto ao privado e exige que o tratamento de dados seja feito de forma transparente e segura. Agora vamos tratar do planejamento e orçamento público, que envolve 3 instrumentos principais: PPA, LDO e LOA. O Plano Plurianual, PPA, estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo para um período de 4 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, define as metas e prioridades para o ano seguinte, orientando a elaboração do orçamento. Já a Lei Orçamentária Anual, LOA, detalha as receitas e despesas do governo para o ano.
Esses instrumentos são fundamentais para o planejamento governamental e para a gestão dos recursos públicos. Por fim, temos o controle fiscal, que envolve a fiscalização das receitas e despesas públicas, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e dentro da legalidade. O planejamento governamental é essencial para garantir que as ações do Estado sejam organizadas, eficientes e voltadas para o interesse público. Portanto, dominar o controle da administração pública, conhecer a legislação e entender o funcionamento do planejamento e orçamento público é fundamental para sua aprovação.